maior tragédia da vida não é a morte, mas o que morre dentro de nós enquanto ainda estamos vivos. Esta frase é de Norma Cousins e ela nos mostra o fato de que, às vezes, mesmo estando fisicamente vivos, vamos deixando morrer coisas dentro de nós. Você está no canal Entre Sentir e Ser. Eu sou Cintia Almeida e estou aqui com minha amiga e parceira Valéria Braz. E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais aprofundado sobre esse sentimento, porque muitas vezes engavetamos nossos sonhos por medo ou cansaço, nosso entusiasmo que se apaga na rotina e nas frustrações, nossa coragem soterrada por experiências difíceis ou por críticas dos outros, nossa essência que silenciamos para caber nas expectativas alheias, nosso amor próprio minado por comparações e autossabotagens. Essa frase nos mostra que nós nos sabotamos, nós ficamos automatizados, desconectados da nossa alma mesmo. Perdemos aquela alegria genuína de quando éramos criança. E talvez o mais triste é que não percebemos isso. Tem um dia que olhamos, estamos com aquele cansaço, com aquela tristeza, com aquele desânimo e nem percebemos por quê. Então, hoje, a gente vai trazer um pouquinho dessa percepção para vocês. É com você, Val. Bom dia, pessoal. Eu queria começar dizendo o seguinte: quando a gente decepciona alguém para nós, significa perder o amor dessa pessoa. Essa aceitação ou esse pertencimento, ele se torna uma prisão dentro de nós, porque a gente fica em busca desse amor. Então, o medo de decepcionar, ele não vai nascer da nossa essência. Ele nasce da necessidade que a gente tem de aceitação, porque aceitação para nós é ser amado. Desde a infância, a criança passa a entender a dinâmica do que ela tem que fazer para receber o que ela deseja. E lá, na sua essência, é o amor. Então, vamos entender um pouquinho sobre tudo isso. Donald Winnicott, ele é um psicanalista britânico que desenvolveu a teoria do falso self. O que é o falso self? Ele revela que a criança, para se manter aceita, ela começa a analisar o que os pais precisam para dar para ela. Isso é uma maneira manipuladora? Não. O que a criança começa a perceber? Ela nasce. Quando ela chora que ela está com fome, quem é mãe e pai sabe que o choro das crianças são diferentes. Ela chora para dor de barriga, ela chora para comida, ela chora quando ela está querendo dormir, e tudo isso é um choro que a criança desenvolve para o pai entender. O que acontece? Ela chora com fome, a mãe acha que é cocô, vai lá e limpa a fralda. Aí a criança, para dizer para a mãe que não é daquele jeito, ela começa a desenvolver esses choros diferentes. E a gente, que é pai, começa a entender isso. Aí já começa essa busca da aceitação, que para a criança naquele momento é o que é para nós lá na origem, é vida ou morte. Se ela não conseguisse fazer entender, a criança, enquanto ainda pequenininha, que não consegue mostrar aquilo que ela quer, ela precisa que o adulto identifique. Então, ela não está manipulando, ela está sobrevivendo, que é a nossa origem lá do pertencimento e lá da comparação. Conforme essa criança vai crescendo, o que ela vai fazendo? A gente ouve muito a criança, ela está nos testando. Ela está. Ela precisa entender o que o pai e a mãe fazem, que ela consegue o que ela quer. Ainda também está na sobrevivência, porque a criança é totalmente dependente dos pais. Então, esse vínculo que é criado na infância, que é necessário, que é do nosso vínculo, das nossas necessidades, que vem lá de quando a gente começou, da nossa ancestralidade. A criança precisa desenvolver, é uma questão de vida. Os animais também fazem isso de maneira diferente, porque eles não têm o raciocínio que a gente tem, mas eles também fazem. Então, no começo da infância, ai, tudo é na infância, tudo é na infância. É na infância, porque na infância é onde nós vamos desenvolver as sensações de sobrevivência e a maneira como lidamos com essa sobrevivência. Então, é muito importante a gente entender que o medo de decepcionar, ele é uma ferida do medo do abandono e da rejeição.
em busca do amor. Como a gente não quer deixar de ser amado, a gente não quer ser abandonado nem rejeitado. No contexto social e cultural, hoje, tá, existem estudos que destacam que nós vivemos numa sociedade que exige performance. É o que a gente encontra, a gente precisa trabalhar bem, ganhar bem, viver bem, performar. A gente não pode ter cansaço, a gente não pode parar, a gente não pode não gostar do que se está fazendo, porque precisa fazer e precisa sobreviver. Essa sociedade da performance acaba construindo a ideia do eu ideal, daquilo que eu tenho que ser para sobreviver nessa sociedade. Portanto, muitas vezes eu vou frustrar as minhas próprias expectativas na necessidade de fazer o que eu estou vendo que a sociedade exige. Com isso, a gente acaba ameaçando a nossa própria identidade. E a comparação constante, que é o nosso tema da live anterior, nesses altos padrões impostos, especialmente das redes sociais. Por que a gente bate nas redes sociais? Elas são muito evidentes hoje. Elas são muito fortes, elas estão moldando essa personalidade defensiva que a gente está criando. E esse cansaço que está cada vez maior dentro de cada pessoa. Porque é uma exigência em aceitar tudo e se moldar. A consequência dessa existência monitorada sem essa liberdade vai dar lugar ao quê? Uma vigilância constante, um excesso de expectativa, uma reatividade o tempo inteiro. Eu estou sempre reagindo ao que estão exigindo de mim. E eu não paro para pensar. E isso vai gerar esse cansaço tão grande que a gente vem falando lá da nossa primeira live, e gera essa falta de identidade e esse medo de frustrar as expectativas do outro. No Brasil, alguns estudiosos, eles abordam a influência do capitalismo e da o ganhar espaço pela individualidade meritocrática, que é eu tenho que ser por mérito. Então, eu vou ser o melhor médico por mérito, e o mérito é a sociedade quem determina. Não somos nós, não é o meu mérito, o quanto eu estudo, o quanto eu aprendo, o quanto eu me desenvolvo. Não, é o mérito baseado numa estrutura social determinada pelo Sindicato dos Médicos. Então, eu tenho que ser aquele padrão. E às vezes eu não sou. Uma ideia: os médicos sempre foram muito contra a parte espiritual. E quando isso era um tabu a ser vencido na medicina, os médicos que não estavam dentro desse tabu, eles estavam fora da medicina. Se eles falassem, se eles expusessem. O que eles tinham que fazer? Eles tinham que se calar para caber naquela estrutura. Hoje em dia isso já está mais aberto. Hoje em dia a gente vê a medicina abrindo espaço tanto para o campo energético quanto para o campo espiritual, ainda que pequeno, mas existe. Então, era muito difícil esse campo de ter méritos baseado naquilo que era determinado por uma consciência social. O médico, ele não podia ter a sua vontade, ele tinha que ser aquilo que era determinado. Energeticamente, a gente pode utilizar os nossos campos energéticos, como a gente vem falando, para mostrar o quanto essa preocupação de deixar você ser quem você é, as suas opiniões, o seu desejo, para satisfazer a expectativa do outro, para que eu não o decepcione. Lembre, isso vem lá da infância. A criança percebe que se ela for de determinada forma, papai e mamãe vai gostar, então ela passa a ser para não decepcioná-los e ganhar aquilo que ela queria. Ela ganha, ela busca ganho porque é a questão da sobrevivência. Nós, adultos, buscamos por causa do amor. Sabe aquela história que a gente diz assim, eu não vou me posicionar porque eu não quero briga. Você está com medo de frustrar a expectativa do outro em relação à sua própria opinião. Porque quando você escolhe não opinar porque o outro não vai entender, ou porque você já conhece, sabe que a opinião é totalmente divergente e não vai haver acordo, é uma coisa. Quando eu deixo de falar para não criar o embate no sentido de que ele pode me julgar, eu estou com medo de frustrar a expectativa do outro ou a expectativa da sociedade sobre quem eu sou. E isso é muito danoso.
Esse mecanismo dos nossos centros energéticos, a gente vai criar uma tensão crônica no nosso plexo solar, que é o nosso centro de quem nós somos, e o nosso chakra da expressão, nosso centro energético da expressão, porque a gente vai parar de aceitar quem somos e expressar quem somos para o mundo. Então, energeticamente, a gente se bloqueia. Na abordagem, por exemplo, da Cristina Cairo e na visão da metafísica da saúde pelo Val Capelli, que criou isso junto com Gasparetti, depois eles se separaram, o medo de decepcionar está diretamente ligado à energia do chakra cardíaco, que é relacionado ao amor e aceitação. Se eu não consigo me aceitar e me mostrar como sou, eu vou bloquear o meu chakra emocional. Esse medo reprimido e essa energia estagnada, ela acaba resultando em sintomas de angústia, baixa imunidade, dores no peito, garganta inflamada ou sensação de sufocamento emocional. E tudo resulta num cansaço energético muito grande, no corpo mesmo, cansaço no corpo. E, sem contar que esses sintomas podem levar à ansiedade. No campo espiritual, nossa desconexão é com quem verdadeiramente somos. A nossa alma, ela não busca aceitação, ela precisa se expressar, porque a gente veio a esse mundo viver experiências, experiências baseadas em quem a minha essência veio para se manifestar. E quando eu bloqueio essa manifestação, eu bloqueio a minha expressão no mundo, como eu venho me expressar. E isso vai gerar uma desconexão com o nosso caminho, com aquilo que me dá prazer em fazer, aquilo que me dá prazer em viver, aquilo que me dá prazer na convivência. Então, o que a gente pode dizer? Que a alma sofre quando vive aprisionada nas grades invisíveis do que os outros esperam de nós. A gente veio aqui para ser quem a gente precisa se expressar. Mesmo que a gente busque amor, o amor, ele não é relacionado com eu faço o que você quer e por isso você me ama. O amor é quando eu amo e alguém me ama, apesar de não concordar. Então, por exemplo, é como se eu não concordasse em nada com a Cíntia, mas isso não me impede de amá-la. Eu apenas não concordo com as opiniões, vivo de uma maneira diferente, penso de uma maneira diferente. Agora, quando eu quero amá-la, a partir do momento em que ela só concorda comigo, isso não é amor, isso é aceitação. É eu querer que ela aceite o que eu quero que ela seja. E isso é muito danoso para a nossa saúde. E agora a Cíntia vai falar para vocês as consequências que esse medo pode trazer, esse medo tão forte e essa desconexão com a gente mesmo. Vamos lá, Cíntia? É, claro, Val, só complementando aquilo que você acabou de dizer, chega a ser uma manipulação mesmo que as pessoas fazem conosco, que às vezes a gente não percebe, né? A gente acaba entrando nesse ciclo da pessoa e quando você se vê, você não sabe mais nem quem você é. E agora a gente vai falar um pouquinho das consequências físicas mesmos, né? Os sintomas que chegam no físico sobre isso. Porque quando esse medo de não decepcionar, de decepcionar, ele não é reconhecido, elaborado, acolhido ou entendido, ele não apenas ocupa um espaço psíquico vital, ele vai em camadas profundas. E a gente, como terapeuta energética, sabe como isso influencia no nosso dia a dia, né? Porque ele é como se fosse acionando um sistema de aprisionamento mesmo no nosso corpo, essa dependência do outro, né? Esse medo de decepcionar. Ele vai drenando a nossa energia e ele chega até a enfraquecer a nossa conexão espiritual mesmo com o nosso eu superior. Porque quando a gente perde essa conexão, a gente deixa de perceber os sinais, aquelas intuições que às vezes a gente sentia, né? Você começa a perder. É aquilo que a frase no início trouxe, a gente passa somente a sobreviver, né? A gente deixa de se manifestar como realmente somos, né? E no corpo físico, esse medo, ele começa a ser um sintoma mesmo.
E segundo William Reich, que é o pai da análise do corpo, né, e o criador dessas couraças bioenergéticas, né, esse medo de decepcionar, ele paralisa, ele é muscular mesmo. Você se sente endurecido, você se sente paralisado, e costuma instalar em zonas do corpo que são associadas principalmente à expressão e ao pertencimento. Que como você já trouxe, trouxe o chakra laríngeo, e o chakra laríngeo ele se posiciona aqui na garganta, né? Então a pessoa, ela tem tanto medo de decepcionar, dessa não aceitação, que ela começa a ter dificuldade realmente de se expressar. Ela não consegue dizer não e começa a ter uma sensação de sufocamento e um aperto, um nó na garganta mesmo, como se ela tivesse alguma coisa física realmente. E o plexo solar, como você trouxe, que né, a região do poder pessoal, a gente sente dores abdominais, tensões abdominais, a pessoa pode ter má digestão, baixa autoestima como uma sensação, né, muito medo de errar. E a coluna lombar e nos ombros também, a gente sente uma sobrecarga, porque a gente tenta sustentar padrões que não são nossos, né, que são impostos pela gente, e não tem certo ou errado, né? Cada um tem uma visão, uma perspectiva das coisas. Então é prestar atenção mesmo naquilo que é o seu valor, aquilo que é importante para você, né? Porque quando a gente vai vivendo essas sensações que elas se tornam crônicas, a gente começa a ficar num estado de vigilância constante. Então, criam-se sintomas físicos mesmo, como a fadiga constante, esse cansaço que a gente sente, não sabe por quê, uma insônia. A gente tenta descansar, sabe que precisa descansar e não consegue. Uma tensão muscular crônica, as dores de cabeça, cefaleias tensionais, né, que são aquelas que a gente sabe que são por estresse, são sempre lugares específicos. E até mesmo criamos doenças autoimunes, porque é como se o corpo estivesse reagindo contra o nosso corpo mesmo, né? Como se ele não pudesse mais suportar essa desconexão. É como se fosse um aviso do corpo mesmo, né? Olha, o que você está fazendo não é aquilo que você está sentindo, então cria essa briga interna do corpo com o próprio corpo, né? E no campo energético tem como uma perda de identidade e uma sobrecargas nos centros de poder. E olhando pela medicina energética, o medo de decepcionar, ele leva à despolarização dos centros energéticos, causando um desequilíbrio realmente muito grande, especialmente no terceiro e no quinto chakras. E então o campo vibracional dessas pessoas tende a flutuar entre a hiperatividade, que é a busca da aceitação, e a retração, que é para evitar o julgamento. Então, ela nem se manifesta com medo desse julgamento externo. E traz o desequilíbrio na aura também, onde o campo áurico ele se afunila e ele perde essa vitalidade. Por isso que a gente se sente tão cansaço, com essa fadiga constante, mesmo tentando dormir, ou mesmo se a gente dorme, parece que a gente acorda ainda cansado, como se não tivesse realmente relaxado, né? E manter esses cordões energéticos de dependências ligados a figuras de autoridade ou aprovação. É como se a gente sempre precisasse de uma validação de alguém para que a gente conseguisse se manifestar. E esses sentimentos, essas sensações, eles vão desencadeando um desequilíbrio energético mesmo, que é como se fosse um escape de energia vital, né? Como se fosse um vazamento mesmo, aquela torneirinha que às vezes vai pingando água, que a gente fala, não é nada, mas que se isso é constante, a gente vê no final do mês o quanto de água que foi perdida, né? E é o que acontece com a gente. A gente vai ficando no estado de cansaço, de apatia, de desânimo, ou a sensação mesmo de estar vivendo só para os outros e não para nós mesmos, né? A gente deixa de mostrar, de manifestar a nossa essência, aquilo que realmente a gente veio fazer, porque cada um tem uma função, mesmo que a gente ache que não, né? Então, se eu ajo só pelo outro, eu deixo de cumprir a minha função aqui, de quando eu vim, né? Quando eu vim fazer o que eu preciso fazer. E a gente olhando pelo campo espiritual, a gente se afasta desse eu essencial,
né? Que é o que eu acabei de trazer também, porque a gente se desconecta de uma tal maneira que a gente se desconhece, né? Então, tem vários estudiosos, como Siri Prem, o Bert Hellinger e outros autores também de psicologia mesmo, que eles apontam que o medo de decepcionar, eles rompem o fluxo natural da evolução da alma, que é o que a gente veio fazer mesmo aqui, né? Se a gente para agradar o outro, a gente deixa de fazer a nossa evolução pessoal, ajudando o outro na evolução dele, talvez, ou até mesmo a gente não pode esquecer que muitas vezes a gente fazendo o que o outro quer, ajudando muito no que o outro quer, ele também não passa pelo processo que ele tem que passar. Muitas vezes a gente acha que facilitando a vida do outro ajuda, e nem sempre é assim, né? Às vezes a gente deixa de viver a nossa vida em função do outro e acaba atrapalhando o processo evolutivo do outro também, porque cada um tem a sua função, né? Cada um tem que passar aquilo que tem que passar. E às vezes a gente deixa de passar o nosso pelo outro e os dois acabam não cumprindo aquilo que a gente tem que fazer, né? Então a gente precisa saber a nossa essência realmente, se conhecer mesmo, olhar para si e perceber qual é a nossa função realmente, o que que a gente gosta, quais são os nossos sonhos, aquilo que a gente sente prazer em fazer, ou mesmo não sente, mas sente que é aquilo que tem que ser feito, né? Porque senão é como se a alma gritasse. Daí a gente tem aquelas sensações de vazio, de repetição de ciclos, de repetições de padrões, aquela frustração que parece que sempre volta, a sensação do não pertencimento, que a gente também já tratou em outro vídeo, é prestar atenção e olhar para si mesmo, né? Porque essa desconexão também espiritual, ela pode vir através de muito medo de tomar decisões, vem uma insegurança que parece que sempre precisa perguntar para o outro o que que ele acha, o que que ele faria, como se a gente esperasse que o outro resolvesse pela gente coisas que são nossas para serem resolvidas, né? Essa sensação de estar meio perdido, porque a gente está sempre olhando para fora, a gente esquece de olhar para si ou até de parar um pouquinho e só de perceber. Muitas vezes, às vezes está tão claro na gente essas sensações, mas a gente ignora, porque não é aquilo que a sociedade espera, não é aquilo que a rede social está mostrando, e a gente tem medo de ser diferente e não fazer parte, né? Não pertencer. E ao mesmo tempo a gente sente alguma coisa interna como se fosse uma traição mesmo, porque não é algo essencial nosso, não está alinhado com aquilo que a gente veio manifestar, né? É a mesma coisa que uma pessoa veio para fazer alguma função, alguma coisa específica e ela vai por um caminho oposto ou totalmente diferente só para agradar o outro, para agradar o de fora, ou porque aquilo é o que dá mais dinheiro, é aquilo que é o que todo mundo está fazendo. E fica mesmo essa sensação esquisita de desconexão, e mesmo como se fosse uma traição mesmo, um sentimento de traição conosco mesmo, porque não é aquilo que a gente veio manifestar, aquilo não é a nossa essência, né? Tem uma desconexão com o nosso eu superior mesmo. É como se fosse uma vozinha falando, né? Não é por aí, não é isso, não está certo. E a gente tem essa sensação muitas vezes e ignoramos essa sensação por conta do medo de decepcionar o outro, por conta da comparação, por conta de ser diferente, né? Todo mundo está fazendo isso, só eu quero assim, mas às vezes é exatamente o você fazer assim que começa a mudar muita coisa, às vezes as pessoas começam a enxergar de outra maneira, é ter essa segurança mesmo de ser você, né? E quando a gente começa é como se a gente negasse a nossa própria intuição, que é a maior conexão com o nosso eu superior e com a nossa essência, né? É aquela vozinha que eu falei há pouco, é como se fosse avisando mesmo, né? A gente às vezes está numa encruzilhada e se interroga, é direita ou esquerda? E é como se fosse mesmo alguma coisa interior falando, direita ou esquerda. E muitas vezes a gente ignora isso, né? Porque, eu vou para a esquerda, mas todo mundo está indo para a direita. Se eu vou ser o único a ir para a esquerda, não tem problema. Se eu estou seguindo o meu coração, estou seguindo a minha intuição, é o correto de fazer, mesmo que todos estejam indo para o outro lado.
Então, eu acho que a gente trouxe um pouquinho, né, desse resumo até físico mesmo das sensações, e agora a Val vai trazer também um exercício, né, uma reconexão para que a gente se perceba, né, Val? Acho que a primeira pergunta, né, olhar que o pessoal faz é como então se reconectar? A Cíntia trouxe um olhar muito profundo da gente, a gente se sentir manipulado, mas a gente também tem que lembrar que a gente manipula. Sim, Assim como o outro tenta nos manipular para fazermos o que ele quer, nós também trazemos isso dentro da gente. A gente sim, também quer manipular para que o outro faça o que a gente quer. Então, a Cíntia diz ali, nós temos que olhar para a nossa essência. Quem nós somos, a nossa essência é o que é o nosso desejo, é aquilo que nos dá prazer. A pergunta que eu acredito que a gente sempre tem que se fazer é: isso está me dando prazer? Essa relação me dá prazer, esse trabalho me dá prazer, esse local me dá prazer, e não é um prazer relacionado a ser gostosinho. É um prazer de agir, é um prazer de estar, é um prazer que vem de dentro, você gosta de estar ali e nem sabe o porquê. Muitas vezes a gente está em lugares que a gente, na verdade, não tem nada a ver com a gente, não nos diz muita coisa, mas aquela sensação de que pelo menos eu estou ali, cercado de pessoas, tendo pessoas que podem estar comigo, faz com que a gente comece, mesmo sem a manipulação do outro, a se moldar para continuar. Porque a gente tem medo de sair, a gente tem medo, lembra que eu falei lá no comecinho, isso tudo é em busca do amor, mas um amor que tem que começar com a gente mesmo. E o nosso amor é: eu faço aquilo que eu sinto prazer em fazer. Mais uma vez, o prazer não é eu ser o manipulador. Não é eu dizer, você vai ser do jeito que eu quero, porque assim isso me dá prazer. Não, é eu olhar o outro, entender quem ele é, continuar amando, mas não estar junto porque não me dá prazer. Não que eu não o ame, não que eu não tenha respeito e não que eu não consiga conviver, mas eu não preciso estar. Isso é o que Carl Rogers diria de um grande paradoxo. Porque quando a gente consegue aceitar quem a gente é onde a gente começa a mudar. Então, a gente precisa reconhecer, em primeiro lugar, que isso existe, que esse medo de não ser aceito existe, que esse medo de não ser aceito, de não pertencer, de comparar, tudo isso existe dentro de nós, porque nós estamos em busca de um amor, de sermos amados. Mas sabe qual é o que eu diria que é o maior paradoxo? A gente não sabe se amar. Aí a gente entra nessa ideia de que o outro tem que fazer para me amar. Então, para mim, o grande paradoxo de todos esses sentimentos que a gente. É muito legal voltar a dizer, a gente inicia lá na infância como uma maneira de sobrevivência. Depois que a gente cresce, mesmo estando super bem, extremamente seguros na nossa vida financeira, na nossa vida emocional, ainda assim nós estamos tentando caber em lugares que não são nossos por medo de decepcionar. Ou decepcionar papai e mamãe, ou decepcionar o companheiro, ou decepcionar a sociedade. E a gente precisa começar a trabalhar com esse medo que a gente traz tão forte dentro da gente. Uma das travas que esse olhar pode trazer é a vergonha de sentir medo. A gente tem uma vergonha danada de dizer que a gente tem medo. E o medo faz parte da gente. A gente precisa aprender a lidar com ele, porque ele não vai sair de dentro da gente. A gente traz, como seres humanos, esse medo lá da ancestralidade, de lugares que eram perigosos, do medo de morrer. E a gente precisa aprender a lidar com ele dessa maneira mais tranquila, é sair dessa perfeição. A nossa cultura exala que tudo tem que ser perfeito, mas na gente não é. Os vínculos familiares não ressignificados. Tudo isso que eu falei, a gente cria vínculos com a família, onde o pai deseja, por exemplo, eu tenho assistido agora que o pai quer por toda a regra que ele seja advogado. E ele quer ser dançarino.
E aí ele fica com essa frustração, com esse medo horroroso de que o pai se decepcione com ele. O pai, sem querer, está avisando um ditame social: o advogado ganha mais dinheiro que bailarino. Mito. Tem muita gente que vive da dança e vive bem, porque faz pelo amor que sente por aquela profissão. Ela talvez, no meio da nossa sociedade, não do nosso desejo, seja a profissão que vai ser a que dá mais dinheiro. Na verdade, se a gente for olhar, todas as profissões, sem exceção, são poucas as pessoas, por causa da nossa sociedade, não por causa das pessoas. São poucas as pessoas que conseguem atingir essa ideia de sucesso que a gente guarda tão forte, porque a sociedade nos impõe. Ah, é ganhar muito dinheiro e ficar muito bem. São poucas as pessoas que atingem isso. Mas quantos profissionais existem que amam a sua profissão, não ganham e são felizes? Então, é um mito a gente achar que o que é ditame social, o que é determinado pela sociedade é a regra. E essas frustrações acabam gerando desse medo de um filho decepcionar o pai. Outra é a confusão entre amor e aceitação, que eu já falei. Quando eu quero ser amada, e ser amada para nós significa ser aceito, a gente vai estar sempre buscando a aceitação do outro, quando na verdade amor é amor. O outro pode ser quem ele quiser, do jeito que ele quiser, e eu continuo amando. Ou eu sou capaz de amar e ser amado, sendo o outro quem ele for. Que é o nosso grande problema das diferenças que nós ainda estamos batalhando muito para passar. Os impactos energéticos e espirituais, quando nós olhamos, energeticamente, o corpo ele vai criar bloqueios que impedem o fluxo natural daquilo que a pessoa é, criatividade, vitalidade, expressão que a gente já falou. E a espiritualidade é quando a gente se abandona. Quando a gente diz assim, nossa, eu queria tanto fazer isso, aí alguém te pergunta, mas por que você não faz? Não, não é para mim. Esse é o tal do pertencimento. É o tal do eu não vou quebrar expectativas. Porque se eu for lá e tentar ser e supostamente não der certo, porque na hora que a gente vai é mais difícil, eu tenho medo de todo mundo dizer para mim, tá vendo? Não era para você. Então a gente tem medo dessa validação de que não era, mas a gente não sabe. Se está aqui dentro, a gente consegue. É só permanecer em ação. A gente já falou sobre isso lá, se eu não me engano, no pertencimento. Que a vida é ação. Então, esse medo da gente decepcionar o outro, na verdade, só traz para nós essa grande decepção. Quando o medo é acolhido, quando a gente acolhe esse medo, qualquer um dos nossos medos, que não são poucos, infelizmente, a gente cria um espaço para a gente se ver de verdade, para a gente se alinhar. Quando eu entendo que eu tenho medo de não ser aceita, eu tenho condições de buscar o porquê eu criei essa expectativa. Uma delas é essa que a gente está falando, existem outras que têm que ser investigadas. Quando a gente abre essa ideia de olhar de verdade os nossos medos e, através deles, continuar na ação, a gente consegue se enxergar. E aí sim a gente passa a se ver de verdade. Mas a gente precisa buscar nas raízes, lá onde tudo começou. Então, vamos agora fazer um exercício prático para dar uma aliviada nesse nosso processo. Quero que vocês relaxem. Fechem os olhos, respirem. 3 respirações tranquilas, observando todo o movimento do seu corpo, relaxando seus ombros, pernas, deixando o corpo bem leve. Permita que os pensamentos venham e saiam, entrem e saiam, não vai atrás do pensamento. E agora, começa a visualizar quando você tinha seus 6 aninhos, ou menos, ou o período que você lembrar. Lembra dessa criança? Olha, vai olhando para ela e olha em algum momento em que ela foi cobrada ou pressionada por esse medo
de não agradar. Alguma palavra, alguma frase. Vai lembrando. Deixa essa cena reverberar em você. E se aproxime dessa criança, agora adulto. Se aproxime de você, criança. Olha bem nos olhos dela e diz: você nunca precisou se mudar para ser amada, porque você já é o amor em essência. E eu, agora adulta, estou aqui para te mostrar isso. Estou aqui para você. Abraça essa criança. Deixa que ela se expresse da maneira como ela quiser. E vai sentindo no corpo, no seu corpo, onde mora esse medo. E somente respire profundamente e acolha. Isso. Agora, para a gente finalizar, você vai dizer: hoje eu escolho me amar mais do que temer decepcionar. Isso. Podem ir voltando. E eu vou deixar aqui para vocês fazerem esse exercício sempre que vocês se sentirem se anulando. Quando a gente percebe que a gente não está conseguindo colocar a nossa essência, o nosso desejo, a nossa vontade. Façam esse exercício. Voltem para dentro e lembrem, a gente tem que gostar mais da gente do que do nosso medo de decepcionar. Quando você para de viver para não decepcionar, você começa a viver para se honrar. Obrigada, Val. Que delícia esse exercício. E eu queria trazer uma percepção também, porque quando a gente às vezes tem essas decepções ou essa necessidade de não decepcionar, que realmente vem tudo lá da infância. Se a gente olhar, né, vem tudo de lá. A gente agora tem a percepção de que nós somos adultos. Então, mesmo se a gente tiver alguma carência ou alguma coisa, a gente pode completar essa carência, né? A gente não precisa esperar que o outro nos dê, que o outro nos ame, porque tem que partir de nós, né? Esse amor para que a gente também consiga até amar o outro e se manifestar realmente. Tudo parte primeiro da gente, né? E a gente vai agora para o encerramento e a gente, nessa conversa bem profunda que a gente teve hoje, né, para a gente se perceber realmente, a gente mergulhou lá na origem do medo, né, de decepcionar, que é uma emoção muito complexa, muito profunda, e é moldada desde a infância, né, por padrões familiares, por cobranças sociais e essa necessidade de aceitação, de pertencimento. Comentamos como o medo ele se instala no sistema como uma trava invisível mesmo, né? Poderosa, mas invisível, que nos faz adiar sonhos, calar a nossa própria voz e nos afasta da nossa real verdade, né? E no próximo vídeo, a gente vai aprofundar esse medo da rejeição que vem por trás de tudo isso, né? E como isso sabota a nossa liberdade de ser inteiro, né, de ser íntegro realmente no sentido da palavra, né, de fazer e agir e pensar daquilo que é nosso interior mesmo, né, o nosso eu e nossa essência realmente. E antes de encerrar, já queria antecipar e agradecer, né, a você que seguiu o nosso vídeo e deixar só uma frase para reflexão já para a próxima semana para vocês. E se você parar de tentar não decepcionar os outros e começar a se preocupar em não se decepcionar? Fica essa frase aí, então, né, Val? A gente vai se despedindo aqui, agradecendo e até a semana que vem. Pensem bem nessa última frase. Um beijo, até a próxima terça.